E se o segredo para a vitalidade em nossos anos dourados não estiver apenas em nossas escolhas, mas nas conexões que cultivamos em torno da alegria compartilhada de cozinhar, enquanto as cores vibrantes das folhas de outono dançavam na brisa fresca lá fora, eu, George Thompson, encontrei-me sentado na minha varanda, refletindo sobre o caminho do bem-estar que percorri. Envelhecer trouxe consigo sua cota de desafios, mas junto a isso, espero uma grande quantidade de prazer e satisfação. Uma amiga uma vez me disse que o segredo para abraçar essa fase está em garantir que nossos corpos permaneçam nutridos e fortes, especificamente nossas pernas, a base de nossa mobilidade. Hoje, gostaria de compartilhar alguns impulsionadores dietéticos que me empoderaram, não apenas para gerenciar, mas para prosperar após os 70, começando com um favorito pessoal: proteína. Não se trata apenas das refeições, é sobre a maneira como respeitamos e alimentamos nossos corpos. Agora, quando se trata de proteína, ela é fundamental para a saúde muscular. À medida que envelhecemos, nossos corpos exigem mais dela para manter e construir massa muscular magra. Lembro-me de uma época não muito distante, quando percebi que meus amados festivais de massa já não estavam funcionando. Embora eu amasse minha lasanha caseira, enfrentei a dura realidade de que a força das minhas pernas estava diminuindo. Assim, com algum planejamento cuidadoso, introduzi mais alimentos ricos em proteína na minha dieta. Ovos mexidos com ervas frescas tornaram-se uma rotina deliciosa para o café da manhã. Iogurte grego com frutas frescas serviu como um lanche refrescante. E até mesmo adotei frango grelhado em minhas saladas. Ajustes simples, mas que fizeram uma diferença enorme. E encorajo você, queridos amigos, a explorar como pode ser fácil infundir sua dieta com mais fontes de proteína. Martha Jenkins, minha vizinha entusiasmada e futura estudante de gastronomia, frequentemente ri do meu modo organizado de lidar com a comida. Algumas semanas atrás, enquanto ela rodopiava brincando em seu vestido floral, perguntou: George, como você se mantém tão em forma? É apenas por causa das suas receitas? Bem, Martha, respondi. São minhas receitas, com certeza. Mas há muito mais a ser dito sobre sermos criativos com a proteína. Ela levantou uma sobrancelha, intrigada. Sugeri que fizéssemos algumas receitas simples juntas, uma maneira divertida de misturar nossos estilos, enquanto eu introduzia métodos de cozinha mais saudáveis. Uma tarde, fomos ao mercado municipal, onde a guiei na seleção não apenas de frutas e verduras, mas também de leguminosas, lentilhas e cortes de carne magra. A empolgação em seu rosto, quando ela descobriu a versatilidade do grão de bico, era contagiante. Você sabia que pode transformá-los em um maravilhoso hummus que combina deliciosamente com legumes? Cozinhar pode nos motivar, e compartilhar essas receitas dá vida às nossas refeições. Ethan Scott, nosso amigo próximo e jardineiro experiente, também se envolveu em nossa pequena aventura culinária. Seu jardim estava repleto de produtos frescos, e ele não pôde resistir a juntar-se a nossas sessões de descoberta de proteína. Com um sorriso gentil, ele costumava nos lembrar dos benefícios sinérgicos da comida e do exercício. Precisamos alimentar nossos corpos, disse ele, suas mãos segurando uma cesta de tomates maduros e vagens. Pernas fortes vêm de uma mente forte, e o que comemos desempenha um papel enorme nisso. Ele estava certo. Enquanto preparávamos pratos juntos, incentivei-os a incorporar vegetais frescos juntamente com suas fontes de proteína. Quanto mais cor no prato, mais rica nossa ingestão de nutrientes. Juntos, experimentamos pratos vibrantes y sopas robustas, combinando sabores que se complementaban enquanto construíamos nossas reservas musculares. Claro, a proteína sozinha não é suficiente. Também é preciso considerar a importância dos carboidratos e das gorduras. Em nossas conversas, enfatizei a busca por grãos integrais e gorduras saudáveis, como azeite de oliva e nozes. Compartilhei com Martha como a incorporação de quinoa em suas refeições não só fornecia aminoácidos essenciais, mas também estabilizava a energia,
para aquelas longas caminhadas que desfrutávamos pelos parques do nosso bairro. "E não se esqueça do pão com abacate", exclamei, sabendo que poderia contar com seu espírito brincalhão para abraçar tais hábitos, tanto modernos quanto nutritivos. Adicione uma pitada de sementes de cânhamo ou sementes de girassol para um crocante delicioso. E pronto, você tem sua proteína e gorduras saudáveis tudo em um só lugar. Mal sabia eu que essa mistura de sabores estava desenterrando. Enquanto saboreava o rico calor do meu chá de ervas naquela encantadora tarde de outono, percebi que ainda não tinha compartilhado outro impulsionador alimentar que fez uma diferença significativa na minha vida: os ácidos graxos ômega 3. Essas poderosas gorduras têm sido minhas aliadas na redução da inflamação e na melhora da mobilidade nas minhas articulações envelhecidas. Parte da mágica reside em como elas ajudam a manter nossas pernas fortes e ágeis, essencial enquanto navegamos na grande aventura da vida após os 70. Recordo vividamente meu primeiro encontro com o salmão. Eu estava em uma festa de jantar anos atrás, tímido em relação ao peixe, mas disposto a experimentar. Para minha surpresa, eu gostei. Isso se tornou um ponto de virada na minha jornada culinária, abrindo portas para um mundo de sabores que ofereceriam tanto prazer quanto benefícios à saúde. Você já experimentou salmão grelhado com um toque de limão? Uma maneira deliciosa de aproveitar os benefícios dos ácidos graxos ômega 3, enquanto desfruta de uma refeição sofisticada em casa. Quando comecei a priorizar essas gorduras alimentares, queria encontrar maneiras fáceis e divertidas de incorporá-las nas minhas refeições diárias, sem me sentir sobrecarregado por receitas complexas. Em uma alegre manhã de sábado, convidei a Marta para uma aula de culinária com ômega 3. "Vamos simplificar", eu disse a ela, gesticulando para a despensa. "Você pode preparar hambúrgueres de salmão ou adicionar nozes a uma bela salada." Com um sorriso travesso, ela vasculhou os bolsos do vestido floral à procura de seu bloco de notas, pronta para anotar dicas. Eu a mostrei como era fácil montar um prato rápido usando salmão selvagem enlatado, farinha de rosca, um pouco de ovo e uma pitada de ervas frescas. "Você acredita que leva menos de 30 minutos?" exclamei. Minutos depois, a cozinha estava cheia do aroma reconfortante do salmão sendo cozido, e as risadas culinárias de Marta forneciam uma trilha sonora, leve à experiência. Ethan, alma doce que ele é, não resistiu em se juntar a nós para a mini-festa do ômega 3. Ele trouxe uma cesta cheia de ervas frescas e um pote do seu pesto caseiro, uma mistura de manjericão, azeite de oliva e, claro, nozes. "É como um abraço mediterrâneo no seu prato", ele disse, e todos nós rimos. Sobre torradinhas rústicas, espalhamos aquela vibrante bondade verde, admirando a combinação de sabores. Com as habilidades de jardinagem de Ethan, junto com suas contribuições culinárias cuidadosas, não pude deixar de sentir gratidão pela generosidade da natureza. E enquanto compartilhávamos receitas, também mergulhávamos em conversas mais profundas sobre o quanto essas gorduras apoiam nossa saúde articular. De fato, desempenham um papel significativo em manter nossas pernas ágeis e ativas. As conexões amorosas forjadas através da comida não eram meras coincidências, eram o resultado de fomentar uma comunidade disposta a prosperar em meio ao processo de envelhecimento. Eu frequentemente pegava Marta, levantando a mão, radiante de empolgação. "E quanto às sementes de chia Jorge? Eu ouvi dizer que estão repletas de ômega 3, ela perguntou, esperando ansiosamente minha resposta. "Ah, lá estavam elas, aquelas pequenas potências, sementes de chia, transbordando não apenas de ômega 3, mas também ricas em fibras e facilmente adicionadas a smoothies ou polvilhadas sobre iogurte. Enquanto eu via Marta anotar furiosamente esse novo conhecimento, percebi que a melhor parte do dia não era apenas a comida que saboreávamos, mas também a esperança que compartilhávamos por nossos futuros vibrantes. Eu sabia que esses momentos de unidade alimentavam não apenas nossas refeições, mas também encorajavam a resiliência contra os desafios que o tempo poderia trazer. Além disso, não pude deixar de sorrir
ao ver como nossas experiências com alimentos ricos em ômega 3 floresceram além de receitas simples. Uma noite, durante um aconchegante churrasco com amigos, fizemos questão de preparar refeições repletas dessas gorduras saudáveis. Vamos nos desafiar a criar um menu inteiro que contribua para pernas saudáveis. Eu propus, e o entusiasmo de Martha e Ethan era palpável. Desde uma salada de repolho com ômega 3, incluindo sementes de linhaça, até uma adorável salada de feijão misto e endívia com vinagrete cítrico. Enquanto desfrutávamos do brilho de nossas experimentações culinárias, ficou claro para mim que muito da nossa saúde, à medida que envelhecemos, depende de um nutriente muitas vezes negligenciado: o cálcio. Numa manhã fresca, estava compartilhando uma xícara de chá com a Martha quando ela brincou sobre minha tendência a discutir laticínios. Mas naquele dia, decidi refletir sobre um momento que tocou um ponto especial em relação à saúde óssea. Uma querida amiga sofreu uma queda feia bem na porta do nosso mercado local no inverno passado, e foi um lembrete brutal da vulnerabilidade que vem com o envelhecimento. No hospital, o médico enfatizou a importância do cálcio, não apenas para os ossos, mas também para as contrações musculares, o que afeta grandemente a mobilidade. Esse momento incutiu em mim uma nova urgência para abraçar alimentos ricos em cálcio em minhas refeições diárias, e eu estava ansioso para compartilhar esse conhecimento com meus amigos. Você sabia, Martha, eu disse, inclinando-me para capturar sua atenção, que produtos lácteos como iogurte e queijo estão repletos de cálcio? Além disso, há ótimas folhas verdes como couve e a selga que também podem aumentar sua ingestão. Os olhos dela se arregalaram de curiosidade e eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ela começava a planejar como poderia incorporar esses alimentos em sua vida vibrante e cheia de flores. Você sabe, eu tenho feito uma salada de espinafre incrível recentemente. Eu poderia adicionar um pouco de queijo feta. Ela exclamou, uma ideia brilhante iluminando seu rosto. E é exatamente isso. Não apenas precisamos estar atentos ao cálcio, mas também precisamos nos divertir com isso, transformando nossas refeições em empreendimentos criativos em vez de obrigações. Logo, o Ethan se juntou a nós, trazendo tesouros culinários que havia encontrado na feira livre. Ele colocou um robusto maço de couve e um bloco de queijo cheddar envelhecido na mesa. Olha o que eu encontrei. Isso vai trazer um soco de cálcio no nosso próximo encontro. Ele exclamou, seu espírito contagiante. Trocamos ideias, e eu os incentivei a experimentar. Um prato simples, como cogumelos recheados com couve e queijo, também pode agradar ao paladar. Eu sugeri, e o entusiasmo deles cresceu enquanto discutíamos várias maneiras de servir não apenas comida, mas os benefícios de ossos fortes. Poderíamos também criar toda uma refeição temática em torno do cálcio. A Martha disse animada, pronta para assumir o controle e mesclar sua criatividade de saladas em um emocionante plano de jantar que apoiaria nossos ossos. Agora sim, esse é o espírito. À medida que mergulhávamos mais fundo em nossa conversa sobre cálcio, ela desencadeou um vibrante diálogo sobre nossos estilos de vida e quão crítico era o sol para a absorção da vitamina D. Não pude deixar de compartilhar como nossos corpos transformam a luz solar nesse nutriente vital. Já falei sobre minhas caminhadas matinais? Eu perguntei, esperando inspirar meus amigos. Lembrei-me vividamente de como sair, sentindo o ar fresco na minha pele, enquanto o sol beijava meu rosto. Parecia revigorar não apenas meu espírito, mas também meus ossos. É a maneira perfeita de combinar exercício e sol, promovendo tanto a absorção de cálcio quanto o bem-estar geral. Eles assentiram em concordância e eu pude ver a centelha de motivação em seus olhos, prontos para se juntarem a mim nessa dança alegre com o sol. A Martha, sempre a brincalhona, sugeriu que transformássemos essas caminhadas em círculos do sol, um encontro semanal onde todos nós nos reunimos para caminhar, conversar e aproveitar esses raios vitais. Eu ri de sua empolgação, imaginando nós três, uma tríade de almas vibrantes, desfrutando juntos sob o sol.
Poderíamos escolher um caminho diferente a cada semana, talvez terminando com um piquenique com algumas de nossas receitas ricas em cálcio e vitamina D. Eu disse, imagine uma tarde ensolarada com pafás e iogurte fresco camadas com granola crocante e frutas vibrantes. Seria uma maneira de celebrar a boa saúde enquanto aproveitamos a companhia uns dos outros. Eu acrescentei, já sonhando com quão deliciosos seriam nossos piqueniques. A ideia foi um sucesso. Nossas conversas deixaram claro que cada impulsionador dietético que eu valorizava não apenas nutria nossos corpos, mas também cuidava de nossas amizades. À medida que nossas discussões sobre a importância do cálcio e da vitamina D floresciam, não pude deixar de me voltar para o próximo par de impulsionadores dietéticos que servem como aliados poderosos na manutenção de pernas fortes, o magnésio e os antioxidantes. Eu ainda podia ouvir a risada da minha falecida esposa, Adele, pairando no ar enquanto ela evocava pratos ricos nesses nutrientes essenciais. Ela tinha um talento natural para cozinhar. Era como se a cozinha fosse seu palco. Recordei sua famosa salada de quinoa, misturada com pimentões coloridos, espinafre e uma pitada de sementes de abóbora, todos elementos carregados de magnésio. Você sabe, compartilhei com Marta e Ethan. Adele dizia que o magnésio é como o herói não reconhecido da função muscular. Ele realmente ajuda a relaxar os músculos depois de trabalharem duro. Marta se inclinou para a frente, sua curiosidade aguçada. Então, encontrar maneiras de desfrutar do magnésio pode manter nossas pernas ágeis, certo? Concordei entusiasticamente, apreciando seu entusiasmo. Exatamente, respondi, percebendo a empolgação em seus olhos. Não só o magnésio é vital para a saúde óssea, mas também é essencial na função muscular. Ele previne cãibras e promove a recuperação. Alimentos como verduras folhosas, nozes, sementes e grãos integrais são fontes fantásticas. Poderíamos fazer uma mistura de trilha rica em magnésio para o nosso piquenique? Agora, isso é genial, exclamou Marta, seus dedos já escolhendo mentalmente os melhores ingredientes. Ethan assentiu, animado com a ideia. Poderíamos montar uma colorida variedade de esportes saudáveis, transformando nossas discussões em formas deliciosas e tangíveis. Enquanto pensávamos na ideia de uma pasta de abacate e nozes para nossas aventuras de caminhada, senti aquela familiar puxada da memória, aquelas jantares familiares em que Adele enfatizava intencionalmente os antioxidantes em suas refeições. Você sabe, disse eu, Adele adorava usar frutas vermelhas em quase todos os pratos que fazia. Mirtilos, morangos e romãs eram seus favoritos, repletos de antioxidantes. Eles não só têm um sabor incrível, mas também ajudam a combater o estresse oxidativo. Pude ver a mente de Marta girando enquanto ela compreendia a conexão. Se os antioxidantes apoiam as capacidades do nosso corpo de se curar e combater doenças, adicionar uma explosão de frutas vermelhas seria uma maneira fantástica de nos fortalecer nutricionalmente. Ela interveio, seu vestido floral balançando suavemente enquanto falava com entusiasmo. Nesse momento, o vibrante conceito do que poderíamos criar juntos começou a se formar. Eu podia imaginar nosso próximo piquenique transbordando de cor e sabor. Vamos combinar esses nutrientes maravilhosos em um prato, sugeri. Que tal uma salada de quinoa enriquecida com frutas vermelhas e polvilhada com sementes de abóbora? Vai ser crocante, brilhante e, tão nutritiva. O trio de ingredientes começou a dançar em nossas imaginações, cada elemento representando algo mais do que apenas comida, uma conexão com memórias compartilhadas, saúde e novos começos. Enquanto trocávamos ideias, buscávamos maneiras de entrelaçar magnésio e antioxidantes, não apenas em nossas atividades, mas também em nossas conversas, enriquecendo nossas amizades, enquanto assumíamos com entusiasmo o controle de nossos caminhos alimentares juntos. À medida que as risadas continuavam, compartilhei uma história comovente sobre como Adele canalizava seu amor pela comida em muito mais do que apenas nutrição.
Recordei um dia em que a encontrei experimentando fazer geleia de frutas vermelhas, sua risada ecoando pela nossa cozinha enquanto ela derramava açúcar em todo lugar. Ela conseguia tecer calor e conforto em cada refeição e sabia exatamente como equilibrar os sabores ao mesmo tempo em que maximizava os benefícios para a saúde. Quero que continuemos esse legado, para celebrar não apenas a comida, mas o amor e a alegria que compartilhamos ao prepará-la e apreciá-la juntos, disse eu, um sorriso caloroso iluminando meu rosto. Ethan, sempre o espírito gentil, comentou: então, é mais do que apenas nutrientes, também se trata de amor e comunidade. Naquela memória compartilhada, uma nova onda de motivação nos envolveu. Sabíamos que estávamos em uma missão não só para apoiar nossas pernas, mas para valorizar e preservar a essência da camaradagem através